Olá, galera do sexto ano. Estamos vendo o aparelho locomotor, vimos as funções dos ossos, o início da função dos músculos, esquecendo disso, né? Sistema muscular, vimos que o músculo se contrai, né? Se contrai. O músculo também relaxa. Eu tenho células especializadas em contração, células especializadas em relaxamento. Isso aí. Aí nós temos uma quantidade enorme de músculos, uma quantidade enorme de músculos. Esses músculos aqui, cada um tem sua função específica. Não vai precisar necessário você gravar o nome dos músculos, né? Só a gente citar alguns, né? O músculo do braço, por exemplo, né? Braquial. Braquial, braço. É o bíceps. Traz é o tríceps. Então, eu posso fazer tanto isso aqui, como posso fazer isso aqui. Tanto contrai, como ele relaxa. A gente viu que o músculo ele tem função de movimentação, ele produz calor, você está correndo, ele produz calor, né? Retira o excesso de substâncias ruins do corpo. Quando a gente quer emagrecer, a gente gasta mais energia e o músculo faz com que esse calor dentro queime os lipídios, que são as gorduras. Junto com o osso, ele também faz a sustentação e a postura corporal. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de carro, um acidente de moto, e fraturou a coluna vertebral, ele perde a sensibilidade. Você vê que, com o passar do tempo, o músculo dele vai ficar atrofiado. Por que, professor? Porque o músculo ele depende do cérebro para mandar informações para ele. Mesmo que eu tenha o cérebro normal, mas como eu sofri uma ruptura de coluna, eu não vou passar a mensagem para o músculo. O cérebro manda a mensagem para o músculo da perna contrair e relaxar. Como a pessoa sofre uma lesão na coluna, essa mensagem não chega até o músculo. Você vai ver que ele não vai ter reação diante do que você quer. Se é relaxar, se é contrair. Beleza? Os músculos, eles têm características que só são delas. A gente viu isso lá passado. Os músculos podem se tornar irritados. Isso quer dizer, ele é sensível a estímulos nervosos. Quando você está aqui, que alguém toca em você, mesmo que você esteja de costas, você já sente que alguém tocou em você. O músculo, a gente viu que ele se contrai. Ele tem essa capacidade de se contrair. Então, quando você vai fazer força em alguma coisa, o músculo se contrai para concentrar toda a força naquilo que você quer. O músculo também ele é capaz de ficar elástico e ficar extenso. Então, as fibras elas podem estirar-se além do tamanho normal, depois recuar ao seu tamanho original. Eu vou pegar alguma coisa, e essa coisa é muito pesada. Então, quando eu pego uma lata d'água pesada, ela puxa meu músculo para baixo. Aí ela aumenta o tamanho da fibra. Depois que eu tirar o peso, o músculo volta novamente ao estado em que ele estava. Na aula passada, nós vimos 3 tipos de músculos. Tecido muscular liso, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular estriado cardíaco. Então, os dois músculos que têm estrias, não é aquela estria que a gente vê nas pernas, tanto das mulheres como dos homens, não, viu? Homem também tem estria. Estria não é algo que só aparece nas mulheres, não, viu? Isso é preconceito. A estria, ela aparece quando um indivíduo, ele engorda, por exemplo, e depois ele emagrece. Quando ele emagrece, fica um espaço
Esse espaço aqui, a olho nu, vai dar a ideia de estria. Então, a estria é quando o músculo ele se contrai devido ao acúmulo de gordura. Quando a gordura sai, deixa o espaço vazio aqui. Ó. Então, quem quer combater estria, homem e mulher, não deve comer gordura, não deve tomar refrigerante, não deve comer açúcar, porque eles contribuem para o aumento de gordura no seu corpo. Mas o que a gente está falando aqui é algo natural, algo normal nos músculos que a gente tem. Os músculos são chamados de estriados porque eles apresentam espaços aqui, ó, como se fosse uma estrada, estriado, estradinha aqui. Ó. O músculo liso não, ele é liso. Liso, já está dizendo, o músculo liso não apresenta essas estradinhas. Aí nós temos dois músculos estriados. Um que compõe todo o esqueleto do meu corpo, que é o estriado esquelético, e tem um que só está no coração, estriado cardíaco. Vou repetir. Eu tenho três músculos. Dois são estriados. Um estriado esquelético, círculo esqueleto, e outro estriado cardíaco, círculo do coração. Beleza? Tranquilo? Aí o que eu vou fazer? Qual a diferença, professor, dos músculos estriados, esquelético, do esqueleto, e o estriado cardíaco, do coração? O estriado do esqueleto, ele é voluntário. Quer dizer isso. Esses músculos que envolvem meus músculos, meus ossos, quando eu faço isso, eu faço a hora que eu quiser. Porque ele é voluntário a mim, a minha vontade. Ele me ajuda. O músculo voluntário, ele te ajuda a fazer o que tu quer. Quando o músculo é involuntário, que é o músculo estriado cardíaco, voluntário, aí ele já não é voluntário a mim, ele faz o que ele quer. Então, a diferença do estriado cardíaco para o estriado esquelético é que o esquelético atende à minha vontade. Se eu quiser fazer com ele, contrair, relaxei. Estriado esquelético. Por que esquelético? Ele está de lado do meu esqueleto, diferente do cardíaco. O cardíaco está aqui no músculo só, é o músculo do coração. O estriado cardíaco, ele é involuntário, ele não depende da sua vontade. O coração lhe bate a hora que ele quer, quando quer. O estriado não, o cardíaco esquelético não. Quando você quiser chamar ele, você chama. Quando você quiser diminuir ele, você diminui. O estriado cardíaco, ele tem a sua vontade. Quando ele quiser bater, ele bate. Quando ele não quiser bater, ele não bate. O estriado cardíaco é encontrado apenas no coração, como a gente falou isso. O esquelético, ele é ligado aos ossos e permite os movimentos do corpo. Se perguntar na sua prova, quais são os músculos que conhecemos? Músculo liso, estriado esquelético, estriado cardíaco. De novo, músculo liso, estriado esquelético, estriado cardíaco. Cada um desses tem sua função. Dos estriados, o esquelético ele está perto do esqueleto. Ele vai me ajudar a todos os movimentos do corpo. O cardíaco, como só está no coração, ele vai fazer o batimento cardíaco. O esqueleto estriado, ele é voluntário. Ele atende à minha função, ao que eu quero que ele faça. O estriado cardíaco, ele bate quando ele quer. Ele é involuntário. Professor, e o liso? O liso, como já disse, a figura, você está vendo ali que ele é lisinho, ele é involuntário, ele está presente nas artérias, nas veias, no fígado, no intestino, no pulmão. Então, o seu pulmão, você controla o seu pulmão? Não. Aí você diz assim, professor, se eu quiser parar de respirar, eu paro. Ok. Você segura a respiração até certo
ponto. Você não segura a respiração até quando você quer. Ele é involuntário. Ele respira o pulmão, contrai e relaxa quando ele quiser. Então, é isso que eu vou perguntar na tua prova. Você vai ter nas atividades. Musculatura lisa, involuntária. Musculatura esquelética, estriada, voluntária. Musculatura estriada cardíaca, involuntária. Então, temos duas involuntárias, liso, cardíaco, e uma voluntária, que é a musculatura esquelética. Então, já tem 3 tipos aí. A gente vai falar também, na frente, daqui a pouco, vai falar de que forma se contrai músculo. Professor, de que forma o que eu tenho que fazer para melhorar minha musculatura? Primeiro, uma alimentação balanceada. Você tem que ter uma alimentação rica em proteína. Por exemplo, mas, professor, eu não gosto de carne. Carne é rica em proteína. Aí você substitui por ovo. A clara do ovo, ela é muito rica em proteína. Mas eu nem gosto de carne, eu nem gosto de ovo. Você vai ter que procurar um vegetal que seja rico em proteína. Nós temos a soja. Tem gente que faz carne de soja. Você pega a soja, já compra já o saco pronto, pede a mamãe para a mamãe fazer, ferver e tal, você vai tirar carne, entre aspas, vegetal, que seria a soja. Mas por que eu tenho que comer proteína? Porque todo o seu corpo é feito de proteína, é carne. Então você precisa melhorar a sua alimentação com relação à proteína. Então, não gosta de carne, come ovo. Não gosta de ovo, come soja. Mas a tua alimentação ela tem que ser balanceada. A tua alimentação ela tem que ser uma alimentação rica em proteína. Vocês veem o pessoal indo para a academia fazer musculação, eles levam um pote e tem um pozinho. E o pozinho é proteína. Ele chega na academia, bota água, naquele pozinho, mistura e fica bebendo lá, para que o músculo dele receba aquela proteína para formar músculo. Ele vai para a academia, faz a atividade que o professor está lá mandando fazer. Quando chega em casa, que ele descansa, a musculatura começa a receber os nutrientes que ele tem. Cuidado. Comer muito não quer dizer que você esteja se nutrindo. Comer é o ato de ingerir substância. Nutrir-se é o ato de você comer aquilo que é necessário para você. Eu posso comer um prato de macarrão, uma montanha de macarrão, comigo. Só que eu só estou comendo um tipo de alimento. O ideal é que, em vez de eu comer aquela montanha de macarrão, eu pego um prato e coloco os alimentos necessários à minha nutrição. Se eu faço musculação, eu vou colocar carne, proteína. Se eu faço gasto de energia, carboidrato, arroz ou macarrão. Não precisa colocar arroz e macarrão. Ou arroz ou macarrão. Verdura, absorção de água, retenção de líquido do corpo. Então, quando você vai a um nutricionista, aí ele vai dizer realmente o que vai precisar para se alimentar. Mas, você come na escola, salgadinho, coxinha, pizza. E em casa, como é que está a tua alimentação em casa? A tua alimentação em casa consiste em muito macarrão, macarronado, final de semana, pizza, o tempo todo. E atividade física nenhuma, como é que tu vai querer ter um músculo esquelético, que é o músculo responsável pelo movimento do corpo, ele possa te fazer uma pessoa forte? Não vai fazer. Não vai fazer. Alguém fala aqui, ó, as extremidades dos músculos estriados, esqueléticos, estriado do esqueleto, né? Envolve todo o esqueleto, todos os ossos. São geralmente afiladas em cordões fibrosos altamente resistentes de
tecido conjuntivo, os tendões. Todo mundo aqui, eu, tu, temos os tendões de Aquiles. Está aqui o calcanhar da gente, e aqui a gente tem um tendão, a gente chama tendão de Aquiles. Esses tendões, vão ligar, está aqui o músculo, e está aqui o osso. Está aqui o músculo, está aqui o osso. Ele vai se ligar o músculo ao osso. Tem um tendão aqui que liga o músculo a esse osso aqui. Por que ele tem que ser ligado? Ouviu? Se esse músculo ele contrai, olha aqui, contrai e relaxa, ele precisa de alguém que segure ele aqui. Quem segura ele é o tendão. Então, o que você chama de músculo da batata da perna, tem embaixo dele um tendão de Aquiles. Esse tendão liga o músculo ao osso. Para quando você correr, não quebrar, ter firmeza nisso. Eu preciso ter uma firmeza no músculo, segurado pelo tendão. E quando eu correr, ele estique, mas ele não parta. Estes ligam os músculos aos ossos, que são os pontos de apoio da ação muscular. Ao contrair-se, o músculo puxa os ossos, aos quais está ligado, mas ao distender-se não consegue empurrar os ossos. Vou mostrar aqui, aqui, ó. Você faz esse movimento aqui, ó. O músculo fica contraído e esse aqui de baixo fica relaxado. Quando você relaxa de cima, o de baixo contrai. Vou repetir, veja. Quando você faz esse movimento muscular aqui, ó, esse contrai e o de baixo relaxa. Quando eu faço esse movimento aqui, esse de cima relaxa e o de baixo contrai. Quer dizer que os músculos, cada um faz uma função diferente uma da outra, certo? O músculo esquelético atua, em geral, em duplas, com movimentos contrários, enquanto a contração de um deles produz um movimento em um sentido, a retração do outro produz um movimento em sentido contrário. Um é chamado flexor e o outro extensor. Ó, quando eu faço isso aqui, esse contrai, é o bíceps. E esse de baixo é o tríceps. Ele relaxa. Contrai de cima, relaxa de baixo. Quando eu faço isso aqui, o de cima relaxa, ó, molezinho, mole. E o de baixo contrai. Então, os músculos, eles têm movimentos diferentes. Quando um contrai, o outro relaxa. Quando esse contrai, esse relaxa. Os músculos esqueléticos atuam de forma que, quando um contrai, o outro relaxa. Beleza? Por quê? Porque se os dois contraem ao mesmo tempo, acontece o que você chama de cãibra. O músculo, você fez esse movimento e o músculo não volta mais no lugar de origem. Tem que esperar um pouco para novamente voltar ao estado original. Como exemplo disso aqui que a gente vai falar, vamos utilizar os músculos dos nossos braços. O bíceps e o tríceps. O bíceps é esse músculo aqui, ó, o braço, e o de baixo é o tríceps. Todos os dois estão fixados através do tendão. Qual é a função do tendão? Ligar o músculo ao osso. Viu que musculatura esquelética é o músculo que está envolvendo o esqueleto. Então, rapidamente, eles vão e se fixam aqui. Beleza? Quem liga ele ao osso é o tendão. Aí, quando você corre, esse músculo faz isso, ó, movimento aqui. Ó. É que ele não sai do lugar, porque esse tendão aqui está ligando ele ao osso do corpo. Então, às vezes, quando o cara leva uma pancada jogando futebol, você vai andando e torce o pé, às vezes você torce o tendão. Você não quebra o pé, você lesiona o tendão. O tendão foi esticado demais. Às vezes ele pode até se partir. Tem que fazer uma cirurgia para novamente reconstituir o tendão. Certo? Então, a ideia é essa. O músculo, quando contrai, o
outro relaxa. Contração, relaxamento. Viu? E aqui você vê, ó, esse aqui está contraindo, debaixo dele, relaxa. Quando ele de cima relaxa, de baixo contrai. Pronto, está aqui o tendão. Está na extremidade dos músculos, ó. Aqui o músculo está na extremidade, no final do músculo. A estrutura não contrátil, extremamente rígida e resistente, claro. Esse tendão aqui tem que ser bem rígido, porque como você vai utilizar bastante o músculo, você precisa de algo que segure esse músculo no osso. Cor esbranquiçada e brilhante e efeito de tecido conjuntivo. Essa é a função básica da gente, para a gente manter a musculatura em dia. Então, por isso que eu estou dizendo a vocês, a alimentação de vocês tem que ser uma alimentação rica em proteína para dar a você uma musculatura boa. Você não precise utilizar outros tipos de artifícios. Por exemplo, massa de músculo e o perigo dos anabolizantes. A gente, quando vê um cara bastante forte, diferente do que a gente já viu, acha que aquele cara ali ele deve estar usando algum produto que faça ele inchar o músculo para parecer mais forte do que ele é. Presta atenção. O aumento da massa muscular é conseguido através de exercícios e alimentação adequada, balanceada. Mas tem gente que utiliza alguns medicamentos para aumentar seu potencial. Isso são chamados, já ouviram falar isso, eu acho, bomba, esteroides anabolizantes, substâncias que aceleram o aumento da massa muscular. Se um dia alguém falar com você, ou você ouvir falar em esteroides anabolizantes, tenha cuidado, porque esse medicamento, a função dele é reter líquido. Quando a pessoa toma isso, ele aumenta a quantidade de líquido no corpo. Aí o cara que aparece aparentemente forte, ele está retendo líquido dentro do corpo. Qualquer pessoa que retém líquido no corpo fica inchada, não fica muscular. Ela não fica com músculo, ela fica com água dentro do corpo. Então, quem toma essas substâncias aumenta a quantidade de água no corpo. Se eu aumento a quantidade de água no corpo, eu aumento a quantidade de trabalho do fígado e trabalho do rim. Essa substância podem causar sérios problemas para a saúde, como doenças do fígado. Por quê? Tudo que você come e bebe passa pelo fígado e no fígado ele é metabolizado. Então, se você está bebendo uma substância, álcool, se você está tomando medicamento, esteroides, e ele vai para o fígado começa a trabalhar mais do que ele precisava. E depois ele pode parar de trabalhar. Pode causar problemas cardíacos. Quem usa esteroide aumenta o batimento cardíaco. Isso pode causar um problema lá na frente. Irritabilidade. As pessoas que usam esteroides anabolizantes ficam nervosas rapidamente com qualquer coisa. Fica mais briguenta, por exemplo. Pode apresentar distúrbios mentais. O cara fica meio tantã. Porque o acúmulo dessas substâncias interfere no sistema nervoso. Se interfere no sistema nervoso, vai interferir, por exemplo, nas relações dele com outras pessoas. Esses distúrbios mentais podem ir aumentando ao longo da idade. E uma coisa que é importantíssima, pode causar esterilidade. O cara que é estéril, ele não consegue ter filhos. A pessoa, por que isso acontece? Porque é o seguinte, como esse cara está prejudicando todo o sistema dele, fígado, rim, coração, sistema nervoso,
a fabricação de espermatozoides dele vai ficar diminuída. Se ele não tem espermatozoide de boa qualidade, ele não vai poder ter filhos. Então, quando ele casar ou ter uma relação com alguém, dificilmente ele vai engravidar alguém, porque os espermatozoides deles são fracos, são pequenos, não chegam até o local de fecundação. Então, veja bem, você entra na academia, você conhece alguém que entra na academia e começa a fazer musculação. Rapidamente essa pessoa pega músculo. Não pode acontecer de rapidamente alguém pegar músculo. Não. O ideal é que espere um pouco para isso acontecer. Mas tem gente que quer entrar na academia hoje e daqui a um mês estar forte. Não vai acontecer isso, nunca vai acontecer isso. Se alguém entra na academia hoje e daqui a um mês está forte, provavelmente está usando essas substâncias que são os anabolizantes. Esses anabolizantes incham a pessoa, elas não dão músculo à pessoa. Aí, com o tempo, essa substância dentro do corpo pode causar danos à saúde. Então, toda vez que vocês estiverem ouvindo alguém falar de musculação, cuidado com o uso dessas substâncias. Essas substâncias não são proibidas. Não, professor, não. Porque essas substâncias em doses medicamentosas servem para aumentar, por exemplo, a altura de pessoas. Mas o que acontece é que essas pessoas usam uma quantidade muito alta para o que é prescrito pelo médico. Quem passa medicamento é o médico, quem passa exercício físico é o educador físico, e quem passa alimentação balanceada é nutricionista. A gente não pode chegar num lugar, numa academia, e alguém, que a gente não sabe nem quem é, está dizendo, olha, tu vai fazer esse tipo de exercício, essa atividade. Tu vai comer isso e vai tomar isso. Não. Na academia tem que ter um médico que passe para você os medicamentos, tem que ter um professor de educação física que passe os exercícios, tem que ter um nutricionista que passe para você uma alimentação balanceada. Se eu estou gordo, estou com 95 quilos, eu quero perder isso, eu vou a uma academia para alguém me passar a atividade que eu quero fazer. Eu vou ao nutricionista para ele me dizer qual é a alimentação que eu deva utilizar. E vou ao médico para saber se eu tenho algum outro problema. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm problema de tireoide e não conseguem emagrecer, mesmo fazendo toda a atividade e dieta que se passa. Tá certo? Tranquilo? Então, fica ligado nisso e passa para as outras pessoas. Diga às pessoas, não usem esteroides. Vá ao médico, vá ao nutricionista. Converse com o professor de educação física. Você diminuir o seu peso. Tá certo? Diminuir o peso quer dizer ficar equilibrado no corpo. Ok? Tranquilo? Valeu, feras. Estuda isso. Estuda. Próxima aula a gente já entra em outro capítulo. Vou mandar lá para o Clesap a atividade que vai mandar para mim. Valeu.